Você sabe que som é esse? Apenas ouvindo o som, o que está acontecendo? Se você quer conhecer e entender esse efeito físico, que tem outras aplicações também, fique conosco. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física, e hoje a gente vai tratar de um efeito que é muito perceptível nas ondas sonoras, é muito perceptível no som, está tão presente na nossa vida que a gente meio que nem se dá conta, mas ele é extremamente importante, tem diversas aplicações, e ele aparece bastante em provas do tipo PISME e Enem. Então, se você está se preparando para alguma dessas provas, se você está no segundo ano do ensino médio, eu te convido a ficar conosco, já que essa é a abordagem que nós utilizamos aqui nas aulas. Antes da gente começar, eu gostaria de reforçar que você pode acompanhar o que eu estou falando aqui ao longo da aula por meio do material que está na descrição desse vídeo. Só clicar, acessar e acompanhar com a gente, beleza? Vamos lá então. Muito bem, o efeito em questão é um efeito com nome até relativamente conhecido. O efeito que a gente está falando se chama efeito Doppler, tá certo? E qual que é a ideia do efeito Doppler? Vamos começar definindo ele formalmente, né? Acho que o efeito na onda sonora ficou claro no som que eu coloquei na abertura, né? Ali claramente o motor de um carro e do jeito que o som toca, né? Do jeito que aquele som do motor, que aquele barulho de motor passa, mesmo que você não saiba exatamente onde e de que jeito, você consegue entender perfeitamente que é um veículo que está se aproximando de você e depois está indo embora, está se afastando, tá? Então, qual que é a definição do efeito Doppler? O que seria uma definição formal para o efeito Doppler? É basicamente a mudança aparente da frequência de uma determinada onda percebida por um observador devido ao movimento relativo entre observador e fonte. Tá? Vamos falar de novo aqui, mas de uma maneira um pouco mais pausada, e tentar entender o que isso quer dizer. Bom, mudança aparente, então não é uma mudança de fato, é uma mudança aparente da frequência da onda. Tá, então uma onda vai mudar de frequência? O observador vai perceber uma frequência diferente quando a fonte está em movimento em relação ao observador. Essa é que é a ideia. Então toda vez que você tiver uma fonte que está emitindo uma onda, aqui estou usando o exemplo da onda sonora, tá? Só para deixar claro, fazer uma ressalva, eu vou trabalhar a maior parte do tempo aqui com a aplicação do efeito Doppler nas ondas sonoras, mas depois eu vou mostrar que eu vou indicar que ele pode acontecer com outras ondas também, tá? A gente vai começar os exemplos aqui explicando, fazendo a aplicação nas ondas sonoras. Então, quando você tem uma fonte de ondas sonoras que está se movimentando em relação ao observador, esse observador vai perceber uma frequência, uma onda com uma frequência diferente daquela que foi emitida. É exatamente o caso que está acontecendo no barulho do motor. O barulho do motor muda de alguma característica, né? Tem uma característica nesse barulho do motor que muda, né? Qual que é a característica? É a frequência. A gente vai perceber, a gente vai ver que a frequência que o observador vai perceber na vinda, na aproximação é uma, e no afastamento da fonte, né, da fonte emissora dessa onda, é outra, tá? E nem a frequência percebida na aproximação ou no afastamento, nenhuma dessas frequências coincide com a frequência real que a fonte está emitindo, tá? Em nenhum desses casos, beleza? Outra coisa que eu queria deixar indicado é que vão ter vários exemplos aqui na descrição, tá? Eu vou deixar indicado vários vídeos e demonstrações do efeito Doppler. Recomendo que você veja, assista e de preferência ouça, tá? Muitos desses exemplos são aplicações com ondas sonoras e tem uns resultados bem interessantes. Recomendo que você assista e confira, tá? Muito bem. Então vamos para as contas, né? Vamos fazer umas continhas aqui. O efeito Doppler, então, sendo uma mudança aparente de frequência, quer dizer que o observador vai enxergar, ou melhor, o observador vai perceber, ele vai entender que a frequência da onda que está chegando até ele é diferente da frequência real que está sendo emitida, tá? Existe uma continha que a gente faz para a gente poder saber como que vai ser essa frequência que o observador vai perceber. E a continha que a gente faz está exatamente aqui, está colocada aqui para nós, tá certo? Eu não vou me preocupar em mostrar para vocês em detalhes como que se chega nessa expressão,
tá? Não é nada muito complicado, mas eu acho que o foco aqui é ser um pouco mais objetivo em entender o que essa expressão está dizendo, tá? E depois nós vamos fazer alguns cálculos utilizando essa expressão aqui, tá? Então, primeiro de tudo, quem é quem aqui nessa expressão? Nota que eu tenho um FO. Eu escrevi aqui como um FO. O que é esse FO aqui? É a frequência que o observador vai perceber. É a frequência que o observador vai detectar, tá certo? A frequência que o observador vai detectar é a frequência original da fonte multiplicada por um fator, tá? Quem que é esse fator aqui? Quem que aparece aqui dentro desse fator? A velocidade do som, a velocidade da onda no meio em questão. Como eu estou considerando o som, então eu estou pensando aqui na onda sonora se propagando no ar, por exemplo, tá? Mas pode ser outro tipo de onda se propagando em outro meio. O ponto é, aqui é a velocidade da onda, tá? Aqui em cima nós temos a velocidade do observador e aqui embaixo nós temos a velocidade da fonte, tá? Então, resumindo o raciocínio aqui, a frequência que o observador vai perceber vai ser um número multiplicado pela frequência original. Se esse número aqui, que é dado pela soma ou subtração, né, que a gente opera com velocidade do som, velocidade do observador, velocidade da fonte, tá? Depois da gente fazer esse cálculo aqui, a gente tem duas possibilidades de resultado. Ou esse número inteiro aqui, ele vai ser maior do que 1, indicando que a frequência que o observador vai entender é maior do que a frequência original, ou essa soma toda aqui vai dar um número menor do que 1, um número entre 0 e 1, 0,5, 0,7, enfim, indicando que a frequência que o observador vai detectar vai ser uma frequência mais baixa do que a frequência original, tá certo? Então, primeiro ponto, essa expressãozinha. Quem que é quem nessa expressão? Recapitulando, né? Vs é a velocidade da onda, tá? No nosso caso aqui, que nós vamos tratar a velocidade da onda sonora, no meio em questão. VO é a velocidade do observador. VF é a velocidade da fonte, tá? O F puro que aparece do lado de cá, é a frequência real. E o F0, aliás, o FO. E o FO é a frequência percebida pelo observador, tá certo? Vamos só fazer um comentário aqui a respeito de mais ou menos por que esse efeito acontece. Basicamente o que você tem é o seguinte, quando existe um movimento relativo entre a fonte e o observador, ou seja, ou a fonte se aproxima do observador, ou o observador se aproxima da fonte, ou mesmo se afasta, né? Sempre que há esse movimento relativo entre os dois, o número de ondas, vamos pensar assim, né? O número de frentes de onda que saem da fonte e chegam até o observador durante essa movimentação é diferente, tá? Se a fonte se aproxima do observador, à medida que o tempo passa, pelo fato da fonte estar se movimentando, se aproximando do observador, o número dessas frentes de onda, o número da quantidade de ondas que vai chegar no observador é uma quantidade maior do que se ele tivesse parado, do que se a fonte estivesse em repouso, originalmente. Enquanto se a fonte estiver se afastando do observador, a ideia é que enquanto a fonte se afasta, o número, a quantidade de frentes de onda, a quantidade de ondas que vai atingir o observador vai ser menor do que seria se a fonte estivesse parada em relação ao observador. Essa diferença acontece exatamente por causa do movimento relativo entre os dois, porque a fonte está andando, porque o observador está andando, porque a fonte e o observador ou se aproximam ou se afastam um do outro. Essa que é a ideia. Bom, mas nós vimos a expressão, tá aqui, muito bonitinho, mas como que a gente vai saber, mas como que a gente usa, você pode observar que tem um mais ou menos aqui na nossa conta, né? Vamos só olhar para a expressão de novo. FO, que é a frequência que o observador vai perceber, é igual a F, que é a frequência original da sua fonte, que multiplica. Aí temos uma fração aqui entre parênteses, no numerador. Velocidade da onda, mais ou menos velocidade do observador, dividido por velocidade da onda, mais ou menos a velocidade da fonte. Por que se coloca esse mais ou menos aqui? Porque como vocês podem ver no meu esboço de ilustração aqui, né? Meu desenho aqui não é nem um pouco bonito, mas pelo menos vocês conseguem entender o que está acontecendo. Nós vamos, usando esse referencial, nós vamos escolher, é claro, a depender do contexto, qual que é o sinal da velocidade do observador e qual que é o sinal da velocidade da fonte, tá? E aí a gente vai colocar os sinais aqui e tudo mais para poder usar
a conta direitinho, tá certo? Bom, indo para o nosso desenho, o que o nosso desenho está representando? Aqui neste ponto O, bom, antes disso, né? Eu coloquei uma referência aqui, uma linha horizontal orientada para a direita. Então essa linha horizontal está me dizendo, essa setinha aqui, né? Está me dizendo que para a direita os valores da posição são positivos, os valores aumentam para a direita, tá? E aqui eu tenho dois pontos marcados, o ponto O, onde tem meu bonequinho desenhado aqui, indicando o observador, e aqui mais adiante, à direita dele, quase aqui na pontinha da nossa seta, nós temos o ponto F, que está indicando onde está a fonte emissora de ondas. Qual que é a ideia aqui? Se o observador está andando, caminhando, se aproximando da fonte, observa que se o observador nesse nosso desenho, nessa nossa orientação, estiver caminhando para a fonte, ele vai estar andando justamente para o lado que a gente disse que é positivo. Então, neste caso, a velocidade do observador vai ser positiva. Então, eu vou até anotar aqui, ó. Enquanto eu anoto aqui, você anota aí no seu material também. Se o observador vai até a fonte, que eu estou representando por um F maiúsculo, o que vai acontecer? A velocidade do observador é positiva, ou seja, o sinal dele é positivo. Vou até colocar aqui, ó, velocidade do observador, qual que é o sinal que vai ter? Sinal positivo. Caso contrário, bom, se ele não estiver se movimentando para o mesmo lado da fonte, ele pode estar se movimentando para o lado contrário. E pelo nosso desenho, pela nossa orientação, se para a direita é positivo e ele começa a andar para a esquerda, o sinal vai ser negativo. Então, se o observador vai até a fonte, a velocidade do observador tem sinal positivo. Caso contrário, a velocidade do observador tem sinal negativo. Está aqui. Assim a gente define o sinal da velocidade do observador. Tá, e como é que a gente faz com a velocidade da fonte, então? Cadê? A velocidade da fonte está aqui, ó. Como que a gente pensa, então, a velocidade da fonte? Bom, vamos fazer um raciocínio parecido, né? Se a fonte estiver se movimentando no sentido de aproximar do observador, pela nossa orientação, ela vai estar andando no sentido contrário do positivo. Então, nesse caso, a velocidade da fonte deve ser negativa. Então, vamos representar aqui, ó. Se a fonte se move até o observador, a velocidade da fonte tem sinal negativo. Caso contrário, ela vai estar andando para o outro lado. Se ela estiver andando para o outro lado, ela vai estar se afastando do nosso observador, indo para o sentido positivo. Consequentemente, o sinal da velocidade da fonte deve ser positivo. Caso contrário, a velocidade da fonte deve ser positivo. Está aqui. Tá? Se você não registrou, registre, porque essa informação é extremamente importante. Tá? E, finalmente, existem dois casos que a gente não tratou aqui, são simples e óbvios, mas é bom a gente indicar aqui, que é o quê? Se o observador está parado, vamos botar direito, né? Em repouso. Se o observador está em repouso, a velocidade do observador, obviamente, é zero. O mesmo vale para a fonte. Se a fonte está em repouso, então a velocidade da fonte também é zero. Essas duas informações aqui, ó, fonte e observador, a velocidade vai ser zero, tá? Então nós vamos tratar a velocidade do observador e a velocidade da fonte de maneira independente, tá? Vamos resolver um exemplo, vamos fazer uma continha aqui agora rápida, só para entender como é que esse negócio funciona. Vamos lá. O exercício diz assim: um veículo a 20 metros por segundo passa por uma pessoa junto ao meio-fio. Tá, ótimo. Temos uma pessoa que está parada na beirada do meio-fio e o carro está andando por uma rua e passa por essa pessoa. Beleza. Considere a frequência da buzina do veículo igual a 2.000 Hz. Então, pera lá. Frequência da buzina. Então, a frequência da onda sonora, 2.000 Hz. E a velocidade do som no ar, 300. Então, velocidade do som está aqui, 340 metros por segundo. Determine a frequência detectada pela pessoa. Determine a frequência detectada pela pessoa. Letra A, quando o carro se aproxima, e letra B, quando o carro se afasta. Tá?
Nós estamos resolvendo o exemplo da abertura, né? Estou botando um som de carro passando e quero saber a frequência quando o carro está aproximando e quando o carro está indo embora. A diferença é que na abertura era um som de motor e aqui é um som de buzina. Só isso. Muito bem, vamos identificar primeiro quem é a fonte da onda e quem que é o observador. Pela pergunta, né, determine a frequência detectada pela pessoa, a gente percebe que a pessoa é o que é o observador. Então a gente quer saber, ó, qual que é a frequência que o observador vai perceber nesse evento. E a buzina está no veículo e o veículo está se movimentando com uma determinada velocidade. Então a frequência original é o 2000 Hz. Então vamos anotar aqui, ó, que a frequência original, frequência real, né, é 2000 Hz. Eu desejo saber qual que é a frequência que o observador vai detectar nas letras A e B. E aí, o meu carro é a fonte, então a velocidade da fonte, os 20 metros por segundo, são a velocidade da fonte. E a pessoa que está junto ao meio-fio, do jeito que ele está descrevendo a situação, é a velocidade do observador, que nesse caso vai ser 0, porque ela está em repouso na beirada do meio-fio. Então, escrevendo essas informações aqui, nós temos velocidade da fonte, eu vou colocar aqui 20 metros por segundo. A velocidade do observador é 0 metros por segundo, pois ele está em repouso, tanto na letra A quanto na letra B. E a última informação é a velocidade do som no ar, que é o meio em questão, 340 metros por segundo. Vamos lá, vamos colocar a expressão do efeito Doppler e vamos fazer o cálculo. Então, de acordo com a expressão do efeito Doppler, nós temos que a frequência detectada é a frequência original que multiplica velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, tudo isso dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Fecha parênteses aqui. Agora a gente precisa escolher entre os sinais aqui, ó, de mais e menos, tá certo? O que eu vou fazer agora? Fazer uma réplica daquele meu desenhozinho, tá? Vou reproduzir aquele desenhozinho aqui, só para a gente ter uma ideia. Então vamos colocar o nosso referencial aqui, ó. Orientando para a direita positivo. Neste pontinho aqui eu estou marcando a fonte. Num pontinho bem mais à esquerda aqui eu estou marcando onde está o nosso observador, tá? Presta atenção num detalhe que, assim, eu não estou nem um pouco preocupado em saber se o carro está vindo para cá ou se o carro está indo para lá. Eu não estou preocupado com o realismo do meu desenho. Eu só quero fazer um desenho para eu organizar meu pensamento, para eu olhar para o desenho e saber que sinal que eu vou usar, se é positivo ou negativo. Eu não preciso ficar fazendo desenhos muito realistas, tá? Eu preciso fazer um desenho que me dê uma noção de que para onde que a fonte, que o observador vai estar andando, qual sinal que eu vou usar. É isso que eu preciso, tá? Então, esse desenho não representa exatamente o que está acontecendo, até porque eu não sei, tá? É só para eu me guiar. Então, meu observador está aqui no meio fio e a fonte, esse pontinho F aqui, é o carro que se movimenta, tá? De acordo com o meu desenho, na letra A, o que nós temos? Na letra A, nós temos o carro, ou seja, nós temos a fonte se aproximando. Para a fonte se aproximar, ela tem que se movimentar para o mesmo lado que o nosso observador está. Então, a velocidade da fonte tem que estar para cá, para a esquerda, no meu desenho. Se a velocidade da fonte está para a esquerda e o meu desenho diz que para a direita é positivo, então, nesse caso, a velocidade da fonte deve ser negativa, tá? Na hora de fazer a substituição aqui, ó, a velocidade da fonte vai entrar com um sinal negativo na minha conta. O observador, a partir do observador é até fácil, né? Se o observador está em repouso, se ele está parado junto ao meio-fio, a velocidade dele é igual a 0. Se a velocidade dele é igual a 0, somar ou subtrair 0 não faz diferença. Então, a velocidade do observador nem vai aparecer na nossa conta aqui. Então, fazendo a substituição já já utilizando os sinais corretos e fazendo a substituição dos valores, o que a gente vai ter é o seguinte, olha, a frequência detectada pelo observador é a frequência original que multiplica velocidade do som, está ali 340, velocidade do observador é 0, então você não precisa substituir se você não quiser, vou colocar o mais 0 aqui só para indicar
só para indicar que nós colocamos ela na conta. Velocidade do som 340. E como a nossa fonte está se movimentando para o observador contrário à orientação positiva, ela vai entrar com sinal negativo. Então vai ficar menos velocidade da fonte, 20 metros por segundo. Fecha parênteses e agora a gente substitui o valor da frequência. Então a frequência detectada é frequência original 2000, que multiplica 340 mais 0 dá 340, dividido por 340 menos 20 vai dar 320. Então aqui a gente já pode observar uma coisa interessante, tá? A gente já pode observar o seguinte, olha, é 2000 que multiplica 340 dividido por 320. 340 por 320 vai dar um valor maior do que 1, já que o numerador é maior que o denominador. Tá? Vamos cortar esse zero aqui, né? Vai dar 32 por 34. Então, quando a gente faz essa divisão aqui, a gente vai encontrar um valor maior do que 1. Ou seja, isso quer dizer que o nosso observador vai detectar uma frequência maior do que 2000, como é esperado. A frequência que o observador detecta na aproximação da fonte é uma frequência mais elevada do que a frequência real daquela onda. Tá? E no afastamento é o inverso. É justamente no afastamento a frequência que o observador vai detectar é uma frequência mais baixa. E nós vamos ver isso na resolução da letra B. Então, continuando a nossa conta aqui, 2000, a gente pode fazer mais uma substituição, né? 2000, você pode entender que é 2 vezes 10 ao cubo, que multiplica 34, dividido por 32. E aqui a gente pode dividir, né? 2 por 2 dá 1, 32 por 2 dá 16. Então vai ficar 34 vezes 10 ao cubo, né? 34.000 dividido por 16. Quando você faz essa conta, então, você deve encontrar aproximadamente 2,125 vezes 10 a 3 Hz. Tá? Essa é a frequência que o observador percebe na aproximação do carro. Tá? 2,125 vezes 10 a 3. Vamos só lembrar que tem várias formas de você escrever essa resposta. Então você pode pegar o 2,125 e multiplicar por 1000, né? Então você vai correr a vírgula 3 casas para a direita, você vai encontrar que a frequência é 2125 Hz. Ou seja, a frequência original, a frequência real é 2000, o observador percebe 2125. Tem uma diferença, tá? Outra possibilidade é o seguinte, né? O fator 10 elevado a 3 você pode escrever como usando o prefixo quilo, né? Então você pode dizer que é 2,125 kHz. Também é uma outra forma de você escrever esse valor. Vamos resolver a letra B aqui agora, usando exatamente o mesmo raciocínio. Na situação da letra B, é justamente a situação em que o carro se afasta da pessoa. A fonte está se afastando. Aí nós vamos recorrer ao desenho. Se a fonte se afasta, quer dizer que a fonte tem que estar se movimentando no sentido contrário de onde está o nosso observador parado. Então, a fonte tem que se movimentar para o mesmo lado que nós escolhemos dizer que é o lado positivo. Sendo assim, na hora de substituir a conta, o sinal que vai aparecer aqui vai ser o sinal positivo. Então, a nossa conta vai ficar, a frequência que o observador percebe é a frequência real que multiplica no numerador 340 mais 0, já que o observador está em repouso, denominador 340 mais 20. Então, substituindo os valores aqui, vai ficar frequência real é 2000, 340 mais 0 dá 340, dividido por 340 mais 20 dá 360. E aqui você pode observar justamente que o numerador da fração é menor que o denominador. Ou seja, quando a gente faz essa conta, essa fração aqui dá um número entre 0 e 1, dá um número menor do que 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a frequência que o observador vai perceber é menor do que os 2000 Hz, que é a frequência real dessa fonte, tá? Como é o que a gente já observa, a gente já percebe mesmo. Então, fazendo a conta aqui, terminando a conta, a gente pode cortar os zeros aqui, e aí a gente vou usar a mesma estratégia, né? 2000 é 2 vezes 10 ao cubo, e aí no numerador nós vamos ter 34, no denominador nós vamos ter 36, e a gente pode dividir de novo por 2 em cima e embaixo, e aí nós vamos ter que a frequência que o observador detecta é
vai ficar dividindo por 2, né? Aqui vai dar 1, 36 por 2 vai dar 18, né? Então, nós vamos ter 34 vezes 10 ao cubo dividido por 18, que vai dar 34.000 dividido por 18. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,88 vezes 10 ao cubo Hertz, tá? Que também, de novo, se você preferir, você pode multiplicar aqui pelo 10 ao cubo, vai dar 1,8. Na verdade, esse 88, isso aqui é uma dízima, tá? Esse número é uma dízima, não acaba aqui na segunda casa decimal. Eu que parei aqui porque eu achei mais interessante usar essa representação. Se você quiser, você pode colocar 1,88 kHz, lembrando que o prefixo quilo significa vezes 1000, né? Vezes 10 ao cubo. Ou se você quiser, você pode dizer que essa frequência é aproximadamente 1888 Hz, tá? Usando a aproximação, 1888 Hz. Lembrando que a frequência real da fonte é 2000, ele está detectando 1888, um valor mais baixo, como era de se esperar. Bom, e aqui a gente tem algumas situações, alguns exemplos de aplicações do efeito Doppler, tá? E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o efeito Doppler é um efeito ondulatório que não está restrito a ondas sonoras, tá? A luz também sofre efeito Doppler. Só que a luz a gente não escuta, né? Obviamente, quem detecta a luz são os nossos olhos, e o desvio, a mudança de frequência na onda luminosa, o desvio de frequência, a mudança de frequência de uma luz, não é refletida em algo que a gente perceba com os ouvidos, obviamente. A mudança de frequência da luz é refletida na cor que a gente enxerga. Então, se a gente pegar o limiar, os limites, né, da luz visível, né, que a gente tem aqui nessa primeira imagem, disposto verticalmente, né, na parte de baixo a gente tem o violeta e na parte de cima a gente tem a parte do vermelho. Sendo que a luz vermelha é aquela que tem a frequência mais baixa e a luz violeta é a que tem a frequência mais alta. Você pode fazer a associação com o infravermelho, ou seja, abaixo da frequência do vermelho, e o ultravioleta acima da frequência do violeta, tá? Então, quando a gente tem uma movimentação, quando a gente tem uma fonte que emite luz e que está em movimento em relação ao observador, vai acontecer o desvio de frequência, só que nesse caso a gente não ouve, a gente enxerga. E esse desvio, ele é chamado ou de redshift, ou também chamado de desvio para o vermelho, ou a gente chama isso também de blue shift, que é o desvio para o azul ou violeta, como queira, né? Blue shift é o termo em inglês que se usa, mas a gente fala em português desvio para o violeta, tá? Qual que é a ideia? Se ele está se desviando para o vermelho, quer dizer que a fonte, quer dizer que o observador está detectando uma frequência mais baixa, já que o vermelho das cores é aquela que tem a frequência mais baixa dentro do espectro visível. Então isso quer dizer que a sua fonte está se afastando do seu observador. Aqui um parênteses, é óbvio que para a gente verificar o efeito Doppler na luz, a gente precisa de uma fonte emissora de luz que esteja em movimento com uma velocidade pelo menos compatível com a velocidade da luz. Se a gente lembrar que a velocidade da luz no vácuo, né, é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é muita coisa, a gente precisa de uma fonte extremamente veloz em relação ao observador para que esse efeito seja detectado. Então, no mundo real, isso é detectado, isso acontece, por exemplo, com afastamento de estrelas, afastamento de galáxias, ou seja, coisas que estão numa escala realmente muito elevada. Não é você sair correndo com uma lanterna na mão que você vai conseguir ver esse tipo de efeito, tá? Muito bem, só concluindo aqui o assunto do blue shift, né, desvio para o azul, é o efeito contrário, quando você tem uma fonte que está se aproximando do observador. A gente já viu que na aproximação a frequência captada pelo observador vai ser uma frequência mais elevada, e a luz, que possui frequência mais alta, está na faixa do azul, do violeta, então por isso a gente chama de blue shift. Então afastamento, red shift, o desvio para o vermelho,
aproximação, blue shift ou desvio para o azul. Você já deve ter visto ou ouvido falar a respeito de exames de ultrassonografia utilizando o efeito Doppler. A ideia é justamente essa, né? Você utilizar a diferença de velocidades entre observador e fonte, lembrando que a fonte nesse caso a gente entende que a fonte é o aparelho e o observador pode ser algum elemento interno a um corpo que está sendo estudado, que está em movimento, por exemplo, o fluxo sanguíneo, tá? A mesma ideia, a mesma lógica de você ter um elemento interno, detectar fluxo sanguíneo, por exemplo, você pode utilizar para poder construir radares e sistemas de detecção de correntes, todos baseados no efeito Doppler, tá? Aqui, é claro, eu não estou entrando em detalhes, nosso objetivo não é esse, eu quero só deixar claro alguns exemplos de aplicação do efeito Doppler. Então, sonares, radares, existem aparelhos como esse que basicamente são feitos para detectar a velocidade de um ponto que está se movimentando. Então esse efeito ele é utilizado na construção de aparelhos para que se detecte a relação entre observador e fonte. Então é isso, com isso nós encerramos essa aula de hoje. Eu agradeço você que chegou aqui até o final e eu te peço, aproveita que está aqui ainda e está com as ideias ainda frescas na cabeça, frescas na mente, e faça um comentário. Redige agora, escreve aí no seu caderno, no seu material de estudo, exatamente em uma frase, no máximo duas, qual foi a ideia, qual foi o exemplo, qual foi a aplicação, o que é daquilo que a gente comentou na aula de hoje que mais te chamou a atenção, que mais te marcou. Pode ser qualquer ideia, pode ser qualquer ponto que nós abordamos aqui, o importante é pense agora e escreva. Mas é importante que você escreva, tá? Registre no seu caderno para te ajudar a fixar. Isso vai te ajudar a fixar de maneira muito mais efetiva o ponto que foi abordado aqui, aquilo que a gente comentou aqui agora. Evidentemente, se você quiser, sinta-se à vontade, use a seção de comentários, compartilhe conosco o que você está pensando, quais são as suas ideias. Isso ajuda a enriquecer o nosso estudo. Isso é sempre produtivo, tá certo? Então é isso, eu espero ter ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.